Como você observou, o programa de hoje é um especial Viagem Inesquecível. Vamos chamar o VT do Felipe e da Bruna Mussalem. Eles que viajaram a bordo do MSC Música e tem uma história muito bacana para contar. A gente chamou um casal de amigos nossos, o Marco e a Dani, para jantar aqui em casa e começou a conversar sobre viagem que a gente tinha feito. E aí surgiu a ideia de fazer um cruzeiro. Aí na hora a gente pesquisou na internet, olhou os cruzeiros que tinham no Brasil disponíveis e aí ligamos para a Jansen para... E a gente queria a experiência do cruzeiro, saber como que é. Como a gente não conhecia, a gente resolveu procurar Boulevard para realmente dizer pra gente aquilo que era interessante, o que era bom para fazer, pra gente poder conhecer. E aí a gente resolveu fazer o cruzeiro, e aí já foi emendando com passagem aérea, aí a gente já foi liguei para os meus irmãos, liguei para Miguel, para Paolo, e aí quando a gente viu tinham 13 pessoas já na viagem, um amigo nosso de São Paulo que resolveu ir também, encontrou com a gente em Santos. E nós soubemos que o grupo, além de nós, ainda iria um grupo muito grande. Então a gente sabia que a gente estava bem assessorado, né? Existiam pessoas conhecidas que não faziam parte do nosso grupo, mas estavam viajando também pela Boulevard. A gente conhece Jansen já tem alguns anos, né? Muitos anos. Na verdade, o nosso grupo, a gente tem uma escola e todo ano a gente manda um grupo grande de professores para fazer cursos fora. E aí, numa dessas viagens, uma pessoa indicou a Boulevard Turismo. E aí foi que a gente começou o relacionamento, que já deve ter uns 5, 6 anos. E depois disso eu já indiquei para amigos, parentes dos amigos. Que a gente tem muita confiança, sabe que a viagem vai acontecer, sabe que as pessoas serão bem orientadas e sabe que é certeza de muita tranquilidade. Na verdade foi tudo muito tranquilo, a gente já viajou com a Boulevard 2 vezes, já fomos para Bariloche, já fizemos um roteiro lá e o navio também. E o diferencial é que Jansen está sempre com a gente, né? Ele parece um turista com a gente, fica cuidando da gente em todo lugar que a gente vai. Bom, nós recebemos todas as orientações dos melhores lugares que a gente devia estar. Então, nós fomos ao teatro e foi realmente um momento inesquecível. Nós usamos a piscina, nós descemos nos passeios, fizemos os passeios orientados pela Boulevard. E foi tudo muito legal, porque é como se tivesse colhido tudo que há de bom, não só no navio, mas nas paradas que a gente fazia. E se não fosse também as orientações, de repente a gente não tinha ido pro teatro. Sim. Tem gente que diz que o show não é legal, mas aí a gente teve a referência de ir, foi e fomos todos os dias pro teatro e visitamos todos os bares. Eu acho que o navio tinha 10 bares, tinha uns 5 restaurantes e cada dia a gente ia para um lugar diferente, então a gente aproveitou tudo que tinha. Sempre que puder a gente está com a Boulevard, a gente indica, como eu falei, a gente indica o trabalho da Boulevard e sempre que puder a gente viaja. Sempre que eu tenho uma dúvida, a primeira pessoa que eu ligo é para Jansen para poder tirar a dúvida antes mesmo de tomar a decisão. E o melhor de tudo é porque a gente indica para as pessoas e quando as pessoas voltam, a gente fica muito orgulhoso de saber que a viagem dessas pessoas deu certo. Então, a viagem foi inesquecível porque a gente viajou com toda a família, meus irmãos, minha mãe, foi uma viagem muito proveitosa, que foi em família e pra gente foi bom porque a gente pela primeira vez foi para um cruzeiro e é muito, muito glamuroso, muito romântico tá dentro de um cruzeiro, né? Foi tão bom que a gente podia repetir, né? Pode, bora! Você que acompanhou os programas sobre a viagem para a Terra Santa deve se perguntar se realmente visitamos todos aqueles lugares e também fica curioso para saber dos bastidores da viagem. Por isso, eu convidei alguns clientes da Boulevard Turismo para este bate-papo. Toda viagem tem um ponto que marca mais as pessoas, Dr. Bonifácio. Você já falou do casamento, a subida ao Monte Sinai, mas o que mais lhe marcou também, depois desses 2 pontos? Foi antes da viagem. Quando a minha esposa disse que nós íamos para o Egito, eu fiquei preocupado.
Eu me lembro. Mas quando eu cheguei no Egito, que vi que todas as vezes o nosso ônibus estava escoltado pela polícia turística do Egito, isto nos deu uma tranquilidade muito grande. Tinha inclusive um casal, um amigo nosso, o Dr. Fabiano e a Francisca, que deixaram de ir por causa do medo do Egito. Então, quando vocês quiserem ir ao Egito, com certeza, fora daquela desorganização do trânsito, em relação à segurança, foi o que muito me marcou. Eu fiquei tranquilo quando eu soube que nós estávamos escoltados por aquele policiamento tão ostensivo, que na verdade deixa a gente muito tranquilo. Então isso foi um marco muito grande nessa viagem. Eu me lembro do doutor Bonifácio, ele sempre me ligava e dizia: essa viagem não vai sair, né, Jansen? Rapaz, o Egito está em conflito. Mas assim, a gente tem a tranquilidade, os nossos operadores têm essa tranquilidade de passar todas essas informações para a gente passe para os nossos passageiros, como vocês foram testemunhas. Nós, antes da viagem, a gente fez várias reuniões para tranquilizar. A Janete, que é a minha operadora, veio reunir com vocês, passar toda a segurança. Doutora Glória, a senhora também tem uma outra coisa que lhe marcou, que foi mais dessa viagem, além do doutor Bonifácio falar do Egito. Tudo marca, mas teve uma coisa que, assim, é uma coisa até meio que inusitada, porque é uma coisa que eu nunca imaginei que era, foi atravessar aquele deserto. Foi uma coisa assim que marcou, porque assim... 6 horas, não? Mais de 6 horas. Mais. Eu acho que nós passamos 2 horas ou 3 parados esperando o outro comboio que nos levasse. Na realidade a gente não sabia como seria, então foi uma coisa assim diferente. Mas a senhora sentiu segurança na travessia? Não, eu não tive medo, não fiquei com medo. Foi uma coisa assim, totalmente diferente. Não imaginei que a gente fosse passar um dia inteirinho atravessando o Saara, naquela paisagem assim, que começa com deserto, depois que tu atravessa o canal de Suez, é montanha, então é um negócio assim, totalmente diferente. Diferente que vale a pena fazer, né? A senhora recomenda, né? Vale a pena fazer. E em falar em recomendar, eu sei que Rui ficou maravilhado, ele fica meio acabando as fotos, né? A gente vai depois reunir para mostrar aqui o DVD que a gente está fazendo, que está ficando super bacana para vocês. E aí, como é que foi essa... Para mim, foi a entrada do Santo Sepulcro. Foi assim, muito emocionante. As igrejas também belíssimas. Outra parte também que eu fiquei assim, meio agoniada, foi na hora que dissesse assim, vai entrar um guarda, mas é uma menina nova. Vocês não olhem para ela. Todos sentados de cabecinha baixa. Mas aí, como o Glória falou, a gente tinha aquela confiança no nosso guia, e Jansen e Janete, né? Então a gente ficava ali tranquilo, e aí ela saía, ficava a paz de novo. Então foi muito boa. Antes de eu voltar para falar com o Epitácio, eu só quero dizer para vocês o seguinte: o que a Célia está falando sobre a segurança é que em alguns pontos, por exemplo, entre Israel e a Jordânia, a gente é parado pela segurança desse país, na entrada do país, e entra algumas pessoas. Elas estão ali revistando a gente, mas não é para detonar as pessoas. Isso é uma segurança para os passageiros que estão na excursão. Então ele quer saber quem é, quem não é, né? Uma vigilância para o próprio passageiro. Agora eu quero perguntar para você, como é que foi a sua... Olha, Jansen, sua segunda, como é que eu digo, curiosidade lá dentro. Como lá tudo é emocionante, é tudo curioso, a gente fica sem muita opção. Eu tive lá no Jardim das Oliveiras, que eu achei aquele local esplendoroso. Que continua a árvore da época de Jesus. Exatamente, né? A árvore de Aquilo Jesus. ali emociona muitas pessoas. Emociona muita gente. Também na capela onde Nossa Senhora teve com Jesus, fantástico, aquilo emociona a gente, ter esse conhecimento. De forma que, eu acredito que para mim e para vários colegas, foram realmente momentos de emoção a nossa viagem. E aí, Rose, o que foi que te marcou também? Me marcou quando eu estive a poucos quilômetros da faixa de Gaza, eu fiquei meio assim, E o emocionante foi a minha renovação dos meus votos de casamento em Canaã. Foi muito bom. E também lá onde Nossa Senhora ficou refugiada no Egito, com Jesus ainda bebê, aquilo também me emocionou muito. Aliás, tudo ali emociona. Como eu falei, foram 19 dias de emoções. Ali foi
não tem assim, não tem noção, só a gente que vai mesmo. Padre Cláudio, nós tivemos nessa viagem vários momentos assim bem marcantes. O senhor que é padre, né, que acompanhou a gente, eu te perguntaria o seguinte: nós tivemos casamento, nós tivemos renovação, batismais, nós tivemos outros momentos. O que foi que mais te marcou com esse grupo aqui de São Luís, operado pela nossa agência, que o senhor diria que foi assim bem marcante para o senhor? Então, todo o percurso, toda essa estada na Terra Santa foi marcante demais. Falando assim por último, vendo cada momento, a gente pode dizer, o Sinai é uma experiência única, o Egito é algo que marca demais, a segurança, a gente vê esse sentido de as polícias fronteiriças, como é o zelo, cuidado, tudo muito bem vigiado, cuidado para a nossa segurança. A gente chega no Egito, a gente chega na Jordânia, um cuidado tão grande, ver aquele palácio, ver aquela coisa grandiosa, mas eu diria que o que mais me marcou foge tudo isso. O que foi? Foi estarmos juntos 18 dias, viajando, participando, e entre nós rolou aquela harmonia, aquele gosto de estar junto, aquele querer estar junto mesmo, sabe? Era como éramos chamados de família, e nós formamos uma família. Para mim, a viagem, só esse contato aqui foi 10. Essa experiência da gente estar junto, da gente curtir, da gente brincar, da gente ficar um com o outro assim. Era a cafifa, era como é? O shake. O shake, tinha o cafifa. E assim, tipo, cada um com um jeitinho muito particular. Tinha o Bia também. Tinha tudo. Tinha de tudo nessa viagem, isso é muito bacana. E essa experiência de formar família, o grupo, eu vou dizer que foi a parte mais marcante para mim. Mais marcante. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta como padre, certo? A gente sabe que vocês batizam aqui em São Luís, em qualquer outro lugar, tem a pia batismal, etc e tal. Agora, fazer um batismo do grupo no Rio Jordão, qual foi a tua sensação, assim, de estar fazendo todo aquele gesto com a gente lá, que foi muito bacana, e tem umas imagens que a gente vai mostrar para vocês aí, enquanto o padre fala sobre essa experiência. Deixar isso bem claro, que lá, na verdade, não é o batismo, é a renovação desse batismo. E outra coisa também que ficou muito interessante, é que disseram assim, e os padrinhos e as madrinhas, e a gente articulou dizendo o seguinte: cada um escolhe quem quer para ser o seu padrinho e vai ser padrinho um do outro, né? Isso aí. E esse lance de ser padrinho, todo mundo continuou tomando bênção um para o outro, de padrinho. Legal, eu tô sabendo, tem gente aí que toma café na casa de algumas pessoas. Até hoje, assim, né? Dessa experiência. E esse batismo, ele foi para lá de marcante. Sim. Agora há pouco fui a Bacabal em uma missão e lá encontrei o neto. E aí ele chega e diz, meu padrinho, eu digo, meu Deus. Isso é legal, né, padre? Então, quer dizer, e a gente criou esse laço, por isso que eu digo que o grupo foi a parte mais marcante, porque em cada momento a gente quer dizer, quando a gente renovou o casamento, puxa, eu lembro do Dr. Miguel, que chegava o Dr. Miguel e dizia assim, não me disseram que eu ia casar e eu vim de chinelo. Então, doutor Miguel, tu queria vir de paletó, né? A gente tem umas imagens aí do casamento, que foi uma coisa também que a Janete comentava comigo, e de todos os grupos que ela já operou, esse foi um grupo muito especial para ela, né? Até a história do casamento que nós presenciamos, que foi uma coisa bacana que o senhor celebrou, que a gente está mostrando essas imagens aí para vocês, e foi muito, muito, muito gratificante essa viagem. E eu quero agradecer aqui o doutor Bonifácio, a doutora Glória, a Célia, o Rui não pôde vir, né? Ao Epitácio, o Rose e ao padre. Padre, muito obrigado por a gente estar juntos, né? E a gente vai estar fazendo aí uma próxima viagem, que é do Terço dos Homens, né? Que é 10 de novembro, a gente sai daqui direto para... De 10 a 24, a gente sai daqui direto para Roma. E depois a gente faz, vamos fazer a Itália, a França, a Espanha e Portugal. E santuários. Só colocando que como os lugares marianos, a gente está falando, né? De Portugal, Fátima. Sim. Em Lourdes, França, Lourdes.
na Itália, Loreto. Né? Que é muito bacana. Que né? é tomar um banho de fé quando a gente faz esses lugares marianos. Vamos juntos, hein? Com certeza. Eu quero agradecer novamente a presença de todos vocês. Muito obrigado por ter participado do TV Boulevard. Obrigado. Agradeço também ao Hotel Luzeiros por ter cedido o espaço para a gravação do nosso programa. Semana que vem tem mais TV Boulevard. Para rever o nosso programa, basta acessar o nosso site www.boulevardturismo.com.br. Até o próximo programa. Programa TV Boulevard. Oferecimento MSC Cruzeiros, Broker Receptivo, Enzo Parque, Pegue essa onda e Boulevard Turismo, uma nova forma de viajar.